Tá gravando? Sim, tá gravando. Ótimo. Bom, pessoal, então, dando início aí ao retorno das aulas, né? Um pouco conturbado aí que está acontecendo de forma virtual, né? De forma remota. Eu espero que a gente não tenha muito a perder em relação a assimilação de conteúdos, né? Porque existe uma diferença muito grande entre a aula presencial e a aula virtual, tá? Por esse motivo, a aula vai estar gravando aqui, e vai ser disponibilizada para vocês. Então, já comecei a apresentar minha tela aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui como é que está sendo agora o novo sistema, que será o Moodle, né? Aqui de Quixadá. Deu o novo Moodle. Cadê o Moodle? Ponto Quixadá. Acho que é o 2. O 1, não quero o 2. Não Moodle 2. Vamos ver aqui de novo. Bom, isso aqui é a cara do novo Moodle, né? Retirar isso aqui. Isso aqui é a cara do novo Moodle, certo? O curso de vocês vai acontecer aqui no novo Moodle, tá? Aqui eu já coloquei uma imagem, já ajeitei esse curso aqui um pouco, a primeira parte, pelo menos. Então, a gente vai ter aqui, essa primeira parte, a gente tem algumas apresentações, tá? Falta colocar mais 3 apresentações aqui, já estão preparadas já. Aí eu coloquei algumas videoaulas do YouTube, obviamente, e vou colocar também essa aula que está sendo gravada, tá? E tem a lista de exercícios que você já tem em mão também. Aí a gente está, né, junto com os monitores, estamos fazendo mais uma coisinha, que é um banco de questões, certo? E nesse banco de questões vocês vão ter aqui, né, depois vocês vão ver isso como aluno, vocês estão vendo a minha cara como professor, né? Aí depois vocês vão ter umas questões onde vocês vão resolver e colocar aqui, escolher a opção, né? Se as questões todas múltiplas escolhas. Aí, o que é que acontece, né? Nessa parte aqui do banco de questões, vocês vão ter simulados semanais, certo? Esses simulados semanais vai ser como se fosse a atividade de vocês. Então, a frequência de vocês vai ser a participação na videochamada ou a resolução de simulados lá no Moodle, né? Ou assistir a videochamada. Aí, esse controle de assistir a videochamada, eu acho que dá para fazer pelo Moodle também, tá? Como eu vou colocar lá as videochamadas lá no Moodle. Então, quando começar as aulas, a frequência vai ser dada através dessas 3 possibilidades. São 3 possibilidades, ou uma ou outra, tá? Aí a prova vai ocorrer lá no Moodle, vai ser também múltipla escolha, certo? Vocês vão fazer lá uma prova lá de 10 questões lá, aí vocês vão ter 3 tentativas para fazer essa prova, certo? Aí eu vou fazer o seguinte também, que é fazer uma prova de nível, né, até a noção de limites, para ver qual o nível de vocês, e dependendo da sua nota nessa prova de nível, né, você já teria a nota da disciplina. No fim das contas, é como se você estivesse testando o seu conhecimento, mostrando para mim que já tem conhecimento suficiente para dizer, olha, eu estudei durante esse período que não está tendo aula presencial, né, e posso ser aprovado na disciplina sem a necessidade de estar acompanhando tudo novamente, né? Eu poderia estar, por exemplo, no lugar desse novo período agora, pegar e estudar cálculo 1, tá? Então, para dar uma possibilidade a vocês a mais aí,
Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Pronto. Isso vai se iniciar já na revisão ou só nas aulas? Só nas aulas. Só nas aulas. A revisão vai ser... a gente vai só resolver algumas questões da lista lá, tá? Vai tentar relembrar um pouquinho daquilo que já aprendeu. Inequações, equações, um pouquinho de leitura de texto. E vai dar certo. Bom, eu vou aqui voltar aqui para a tela inicial, né? Então, aqui, como vocês perceberam, né? A gente vai ter aqui uma aula de revisão de pré-cálculo, certo? Primeira parte. E nessa aula de revisão, como eu falei para vocês, a gente vai estar resolvendo exercícios dessa lista. Essa lista está em mãos, ela está nas suas mãos. Deixa eu ver aqui de novo, aqui tem gente entrando ainda. Essa lista está na mão de vocês, certo? Eu gostaria de saber de vocês qual foi a questão mais difícil aqui, entre essas 5 primeiras. Qual seria a mais difícil para a gente fazer aqui? Qualquer uma? A 3, pronto. A 9 eu faço depois. A 5, então. Beleza. Então, a questão 5, a gente tem isso aqui. Né? Eu vou colocar ela aqui na lousa. A questão 5 é 1/2. 1/2. E x mais 3. X mais 3. Mais 2 vezes x menos 4, menor que 1/3 de x menos 3. Então, essa questão, para a gente poder resolver, primeira coisa, a gente vai tentar resolver essas frações, tá? Aqui tem um 2, aqui tem um 3. Para tirar essas frações, né, você tem 1/2 e 1/3, basta você multiplicar todo mundo pelo produto delas. Por exemplo, eu sei que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu multiplico todo mundo por 6. Sendo assim, ó, 6 vezes 1, 6, dividido por 2, obviamente é um 3, não é isso? Então, ficou 3 vezes x mais 3, mais 6 vezes 2 é 12, x menos 4, menor do que 6 vezes 1, 6, dividido por 3, 2, x menos 3. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Bom, dando continuidade, né? Se a gente der continuidade, agora a gente tem que fazer o produto. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 3, 9, mais 12 vezes x, 12x, 12 vezes 4, 48, menor do que 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Aí agora, eu vou fazer desse lado, né? Somar x com x, número com número, né? Então, você teria aqui 3x mais 12x. Isso dá 3x mais 12x. Isso dá 15x, certo? Voltando aqui na página anterior. 9 menos 48. Isso dá 39, não é isso? Menos 39. Então, menos 39 é menor do que 2x menos 6. 2x menos 6. Tudo que é de x eu passo para um lado,
né? E tudo que é número passa para o outro. Então, é como se a gente pegasse o seguinte, ó, ficasse 15x, aqui está positivo, vem para o outro lado, negativo, menos 2x é menor do que menos 6, está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, 15x menos 2x, isso dá 13x, menor do que menos 6 mais 39, eu não sei falar isso, que é 33, né? Então, x vai ser menor do que 33 dividido por 13, tá? Uma outra forma da gente escrever isso, esse x menor do que 33 menos 13, é a gente fazer o quê? Deixa eu ver aqui, cadê a barrinha aqui? Pra lá. A gente colocar aqui a reta real, certo? Aí essa reta real, obviamente, ela vai ter um ponto. Ela vai ter um ponto que vai ser zero, né? Cadê a página aqui? Vai ter um ponto que vai ser o zero, certo? Aí você vai olhar o ponto que você teve aqui, que você obteve, que foi todos os valores de x que sejam menores que 33 sobre 13. 33 sobre 13 é menor do que 3. Então, você vai marcar aqui o 0, o 1, o 2 e o 3. E bem por aqui, né, bem por aqui, deve estar a fração 33 por 13, certo? E os valores de x são todos os valores que são menores do que isso. Então, você está pegando todos os valores na reta real que são menores do que essa fração. Então, você sai aqui, marcando aqui, certo? Em forma de intervalo, a solução para x pertence a... Bom, isso aqui tá errado. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que 33 sobre 13, certo? Então, são todos os valores de x que são menores do que 33 sobre 13. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ficou alguma dúvida, galera? Professor, teve gente que não entendeu como o senhor cortou as frações. Certo. Vamos lá de novo, né? Nas frações, né? Pronto, vou botar aqui de novo. A fração inicial, né? A gente tinha lá 1/2, certo? 1/2 de x mais 3, se eu não me engano, menos 2 vezes x menos 4, eu acho. Isso menor do que 1/3 de x menos 3. De x menos 3. Aí o que é que a gente vai fazer? Como tem fração nesse sistema, então a gente vai olhar onde é que tem fração. Tem aqui fração, tem aqui fração. Para mim tirar a fração aqui, eu tenho que multiplicar todo mundo por 2. Então eu tenho que multiplicar todo mundo por 2 para poder tirar esse 2, certo? E aqui eu teria que multiplicar todo mundo por 3 para poder tirar esse 3. Como eu tenho que multiplicar por 2 e por 3, na realidade eu vou ter que multiplicar pelo produto entre eles. Ou melhor, o que eu estou fazendo é tirando o MMC. O MMC entre 2 e 3, né? A gente bota assim, né? 2 e 3. Para tirar o MMC disso, né? Coloca aquela reta aqui, só para... Pronto, colocou a reta. Né? Para tirar o MMC, a gente coloca qual o menor divisor comum entre eles daqui. O menor divisor comum, obviamente, do 2 é o 2. Né? Aí aqui ficou 1 e aqui repete o 3.
O menor divisor comum, né, entre 1 e 3, obviamente, é o 3, né? Porque o 1 é divisível só por ele mesmo. E aqui repete o 1 de novo. Então, no fim das contas, o MMC entre 2 e 3 é o produto entre eles, né? 2 vezes 3, isso daqui é 6, certo? Aí eu pego esse 6, aí eu coloco aqui, ó. Se eu substituir aqui esse 1 por 6, ficou 6 dividido por 2. Aqui, ó, vai ficar 6 vezes 2. E aqui, ó, vou substituir 6 por 1. Então, no fim, né, o que você vai ter... No fim, o que é que você vai ter? Você vai ter que 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 é igual a 3. 6 vezes 2 é igual a 12. E o outro é 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, no lugar de tu colocar aqui, ó, 6 por 2, ou de 1 meio, né, tu vai colocar agora 3. Então, vai ficar 3 vezes x mais 3, menos 12, x menos 4, menor do que 2x menos 3. Dá para entender isso, pessoal? Não? Essa parte aí, deu para entender? Ficou claro? Ficou melhor? Pronto. Ficou alguma dúvida na questão a mais? Não? Então, vamos lá. Continuando aqui, acho que vocês pediram a 9, não foi? Se eu não me engano. Pronto, foi a 9 sim, né? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui a questão 9. A questão 9, a questão 9 fala o quê? Que você tem aqui x ao cubo menos x ao quadrado menos 30x menor ou igual que zero. Voltando aqui, a lousa, você tem x ao cubo menos x ao quadrado, esqueci a questão já, menos 30x, menos 30x, é menor ou igual que zero. Ó, essa questão, certo? Se vocês olharem, tem um x bem aqui, tem x bem aqui, tem x bem aqui. Eu posso colocar x em evidência, não é? Quando eu coloco x em evidência, é como se eu estivesse tirando um x de cada um. Então, eu estou tirando aqui de x ao cubo, ficou x ao quadrado. Se eu estou tirando x de x ao quadrado, fica x. E x de 30x fica 30. Continua menor ou igual que zero. Certo? Aí, então, daqui você já tem o seguinte, uma solução para essa equação. Opa, é alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o que é. Não, sem dúvidas ainda. Não, é permissão. Voltando aqui a essa equação, né? Aqui você tira o seguinte, ó, que uma das soluções tem a ver com esse cara aqui, ó. Ele está isolado. Então, eu posso dizer que x é menor ou igual que zero. Isso daqui é uma solução. A outra solução, as outras duas soluções, na realidade, vai ter a ver com x ao quadrado menos x menos 30 ser menor ou igual que zero. Todo mundo consegue entender o que eu fiz? Tá claro? Pode repetir? Posso repetir sim. Você tem o seguinte, ó. Você tem que a sua equação é dada por x vezes x ao quadrado menos x menos 30 menor ou igual que zero. Não é isso que você tem?
Aí, eu estou dizendo para você o seguinte. Bom, esse tipo de equação, certo? Tem a solução do seguinte, que ou esse cara é menor ou igual que zero, né? Vou botar aqui de outra cor aqui, só para... Ou x é menor ou igual que zero, ou x ao quadrado menos 30x é menor ou igual que zero. Né? De fazer de uma forma melhor, para explicar melhor, você pode dizer o seguinte, ó, você vai fazer isso aqui como se fosse igual. Quando você faz como se fosse igual, você teria isso aqui igual a zero. Se você tiver isso igual a zero, a solução, uma provável solução é, se x for zero, quando x for zero, né? Quando x for zero, zero vezes essa equação todinha, o resultado é zero, não é? Logo, uma solução aqui, nesta equação, é x igual a zero. Certo? Voltando de novo a essa equação, você tem lá x vezes x ao quadrado menos x menos 30 igual a zero. Né? Como eu falei para você, se x for zero, é uma solução. Se x for diferente de zero, então a gente tem que achar a outra solução, que seria o quê? X ao quadrado menos x menos 30 igual a zero. Ou x é menor do que zero, ou isso daqui, ou x é igual a zero, né? Ou x é diferente de zero. Se x for igual a zero, é uma solução. Se x for diferente de zero, então a gente tem que dizer que esse termo aqui tem que ser igual a zero. Tranquilo? Ficou nenhuma dúvida não, né? Ótimo. Esta equação é uma equação de segundo grau, né? Todo mundo sabe resolver. Então, eu vou fazer aqui um pouco mais direto, né? Você vai ter aqui x ao quadrado menos x menos 30 igual a zero. Logo, x é igual, usando a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido, eu nunca consigo fazer isso, por 2a, certo? Substituindo, então você teria x igual a menos o b, obviamente, né, só para relembrar, uma equação de segundo grau é escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o a aqui é 1, o b é menos 1 e o c é menos 30. Todo mundo consegue ver isso, né? Então, aqui ficou b menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é menos 1, ou que é 1, né? Vezes o valor do c, que é menos 30. Deixa eu ver se eu faço isso aqui melhorzinho. 4 vezes 1 vezes menos 30. Dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 1. Né? Então, você tem que x é igual a menos com menos, que dá mais, não é isso? Aqui. Menos com menos, que daria mais, então você teria 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, obviamente que é 1, não é? É menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1, menos com menos é mais, 1 vezes 1 é 1. Então, você teria aqui como resultado 1, voltando aqui por... Aqui você tem menos,
Aqui você tem mais e aqui você tem menos. Então, menos com mais é menos com menos é mais. Né? E 4 vezes 30 é 120. Então, ficou mais 120 dividido por 2 vezes 1. Né? Isso é fácil de entender, que é 1 mais ou menos a raiz quadrada de 121 dividido por 2. Então, teu x vai ser igual a 1 mais ou menos 11 dividido por 2. Logo, você teria aqui um x1 igual a 1 mais 11 dividido por 2, né? Ou seja, x1 é igual a 12 dividido por 2, que é 6. E você teria um x2, que seria igual a 1 menos 11 dividido por 2. Então, o teu x2 vai ser igual a 1 menos 11 é menos 10 dividido por 2, menos 5. Certo? Voltando lá, a equação lá no final, você encontrou x igual a 0, você encontrou x igual a 6, e você encontrou x igual a menos 5. Né? Foi essas soluções que a gente encontrou, certo? Aqui o menos 5, aqui o menos 5, e aqui o 6, e a primeira solução que a gente encontrou foi o 0, que está aqui. Tranquilo? Então, como a gente tem essas soluções, né? Só que a equação original, você diz o seguinte, ó, que é x vezes x ao quadrado menos x menos 30 menor ou igual que 0. Tá? Lembrando, uma das soluções é isso ser positivo. Então, x ao quadrado menos x menos 30 ser maior ou igual que 0. Quando x é menor ou igual que 0. Todo mundo entende isso? Olha, se esse cara for negativo e esse cara for positivo, deixa eu botar, se essa expressão for negativa e essa expressão for positiva, negativo vezes positivo dá negativo. O número negativo, obviamente, é menor ou igual que 0. Né? Se essa expressão for igual a 0, a gente cai naquele resultado que qualquer uma dessas soluções aqui, de x igual a 0, x igual a 6 e x igual a 5, é solução para essa equação. Só que é uma solução onde você tem um sinal de igualdade e não um sinal de menor ou igual. No entanto, quando x é menor do que 0, se x é menor ou igual que 0, você teria, então, que as soluções dessa expressão têm que ser maior ou igual que 0. Logo, x teria que ser maior ou igual que 6 e x teria que ser maior ou igual que menos 5. Todo mundo entende isso? Vamos lá de novo, repetir, né? Então, você teria x ao quadrado menos x menos 30 maior ou igual que 0. Quais são as soluções para x ao quadrado menos x menos 30 igual a 0? Não são x igual a 6 e x igual a menos 5? Se for igual a 6, isso aqui dá 0. Se x for igual a 5, essa expressão dá 0. Certo? Aí, quando você substitui aqui qualquer valor que seja, por exemplo, maior do que 6, pega aqui o valor 7. Né? Se a gente pegar 7, teria 7 ao quadrado, menos 7, menos 30. Isso daqui é igual a 49, menos 7, menos 30. Isso aqui implica que vai dar 42 menos 30, que dá 30, 42 menos 30 dá 12, né? Então, o resultado, esse 12, é fácil observar que ele é maior do que 0. Né? Se o 12 é maior do que 0, não respeita esta inequação, né? Não garante isso, certo? Outro exemplo, de novo, pega aqui, x ao quadrado menos x menos 30. Para ser maior ou igual que 0,
né? Como o x lá, uma das soluções, a gente viu que era 6, a gente escolheu um valor maior do que 6. Então, a gente pegou um valor de x que é maior do que 6. Por que tem que ser igual? Porque tem o sinal de igualdade bem aqui, né? Então, qualquer valor maior ou igual que 6, né? Como a gente pegou o 7, por exemplo, funciona esta equação. Se você tem agora x ao quadrado menos x menos 30 maior ou igual que zero, e a gente disse que x, né, uma das soluções era x igual a menos 5, certo? Se a gente pegar agora, substituir x por menos 4, vamos ver o que é que acontece. Quando x for menos 4, x igual a menos 4, você teria aqui menos 4 ao quadrado, menos x, que é menos 4, menos 30, isso daqui vai ser igual. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos com menos, isso dá mais, então ficou 4. Aí aqui, você teria aqui, então, menos 30. Esse resultado dá 20, isso aqui daria menos 10. Esse resultado é menor ou igual que zero, e não maior ou igual que zero. Certo? Então, para ser maior ou igual que zero, essa solução aqui, como eu quero, é x ao quadrado menos x menos 30, tem que ser maior ou igual que zero. Então, x tem que ser... Professor, Pois tem que não, ser maior ou igual a zero? Não é menor ou igual a zero? pronto. Você fez uma excelente pergunta, certo? Mas se você voltar aqui na equação original, que é esta, não é isso? Uhum. Pronto. Então, você tem aqui x vezes x ao quadrado menos x menos 30. É uma equação ao cubo, né? Não, no fim das contas, é uma equação, né, que x vezes x ao quadrado é uma equação com expoente 3. Aí, o que é que acontece? Se esse cara aqui for menor do que zero, se x for menor do que zero, então essa expressão aqui tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque você teria um número negativo vezes um número positivo. O resultado seria negativo, que resultaria nisso aqui, não é? Agora, se esse daqui for negativo, né, x menor ou igual que zero, e esse daqui for negativo, essa expressão toda for negativo, x ao quadrado menos x menos 30 for menor ou igual que zero, significa dizer que é um produto de dois números negativos. E um produto de dois números negativos daria um número positivo. Então, essa expressão aqui, na realidade, seria maior do que zero e não menor do que zero. Para ser menor do que zero, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Então, eu estou fazendo a primeira solução, a primeira parte da solução. É quando o x é menor do que zero, o que é que acontece com esta expressão? Aí depois a gente vai fazer, quando o x for maior do que zero, aí esta expressão tem que ser negativa, né? Esse aqui muda. Entendeste o que eu quero falar? Entendi. Obrigada. Nada. Bom, então voltando lá à parte original, a gente tem que a expressão que a gente queria encontrar era x ao quadrado menos x menos 30 maior do que zero, né? Lembrando, essa aqui é a solução onde o x é menor do que zero, o x lá, das soluções, não é isso? Aí, quando você faz isso, essa parte, né, você percebe que x tem que ser maior ou igual que 6, x tem que ser maior ou igual, ou no caso, menor ou igual, né? Menor ou igual que menos 5, e x tem que ser menor ou igual a zero. No fim, a gente vai montar um intervalo, então, monta aqui uma reta real, né? Isso é só a primeira parte da solução, né? Coloca aqui uma reta real. Aqui o zero. Certo? Tá aqui o zero. Tá aqui o menos 5.
aqui o 6. Tá? Aí é como se você estivesse pegando... Professor, Mas não, o Luan continua sem entender essa parte do maior igual. pronto. Vamos lá, como é que eu te explico isso? Você tem A vezes B, certo? Esse A vezes B é menor do que zero. Menor ou igual a zero. Quando isso acontece, ou o A pode ser, obviamente, o A pode ser positivo, como ele também pode ser negativo. O B pode ser positivo, como ele também pode ser negativo. Então, A vezes B tem que ser um resultado que é negativo. O resultado ser negativo, então o sinal de A tem que ser oposto ao sinal de B. Tranquilo? Então, se A for maior ou igual a zero, logo B tem que ser menor ou igual a zero. Se A for menor ou igual a zero, então o B tem que ser maior ou igual a zero. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá claro isso, então? Então, se você tinha a expressão aqui, x vezes x ao quadrado menos x menos 30 menor ou igual a zero, né? Você tem, dependendo desse cara aqui, você tem as seguintes soluções, x igual a zero, quando for igual a zero lá, você tem as soluções x igual a zero, x igual a menos 5, x igual a 6, certo? Esse cara aqui, se ele for negativo, se x for menor ou igual a zero, tá? Então, significa dizer que x ao quadrado menos x menos 30 tem que ser maior ou igual a zero. Aí, os pontos que você tem que pegar são pontos onde essa expressão seja maior do que zero e esta expressão, as duas, no caso, tem que ser menor do que zero. Então, quais são esses pontos que isso acontece? Onde esse cara é maior do que zero e esse cara é menor do que zero, né? Quando você olha para isso, né, quando você tem x ao quadrado menos x menos 30 maior ou igual a zero, então significa dizer que x é maior ou igual a 6, e x é menor ou igual que menos 5, tá? Então você tem x maior ou igual a zero, você tem x maior ou igual a 6 e x menor ou igual que menos 5. Aí você coloca a reta real, você pega, desenha a reta real, né? Desenhando aqui a reta real, coloca os pontos, né? Coloca os pontos, no caso o ponto 0, o ponto menos 5, o ponto 6, certo? Então, quando você olha para cá, né? Então, você teria aqui, uma das soluções são todos esses valores que são maiores do que 6. A outra solução é todos os valores que são menores do que 0. E a outra solução são todos os valores que são menores do que menos 5. É isso que ele está dizendo, não é? Só que se você olhar, então, para esta região específica, essa região aqui, de menos 5 até 0, tá? O que foi que a gente encontrou? A gente encontrou que de menos 5 até 0 respeita essa solução. Opa, eu botei foi errado aqui, não foi? E bem aqui. Cadê aqui? A gente estava falando x menor ou igual a 0, foi mal. Isso. Esses pontos bem aqui, né, como eu estava falando para vocês. Respeito à solução aqui, são todos os valores onde x é menor do que 0. Mas, quando você olha para a equação x ao quadrado menos x menos 30, esses resultados aqui, eles são também menores do que 0. Aí, ó, menor do que 0, o produto entre eles é um resultado o quê? Positivo, não é? Então, essa expressão bem aqui não tem como ser. Logo, a solução dessa primeira parte, que seria a primeira parte,
x vezes x ao quadrado menos x menos 30 é menor ou igual que zero, a solução disso seria x menor do que menos 5 e x maior ou igual a menos 6. Por quê? Quando, né, obviamente quando você pegou o quê? X menor ou igual que zero e x ao quadrado menos x menos 30 maior ou igual a zero. Tranquilo até aí? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Bom, se não tá o silêncio aí, acredito que sim, né? Então, ó, voltando aqui de novo à expressão original, x ao quadrado menos x menos 30 menor ou igual que zero. Uma das soluções é x, se x é maior, igual, ó, agora é maior ou igual. Então, se esse cara é positivo, então esse cara é negativo. X ao quadrado menos x menos 30 é menor igual a zero. Quando você olhar para isso, né, aí você vai ter lá um intervalo lá, onde x ao quadrado menos x menos 30 é menor ou igual que zero. Você vai ter que pegar lá as raízes, x igual a 6, x igual a menos 5, né? Quando você tinha x maior ou igual a 6, aquele resultado era positivo. Agora você só precisa pegar o contrário. Quando x for menor ou igual a 6, o resultado daquela expressão, né, daquela equação, né, por exemplo, pegando aqui x igual a 5 e substituindo, você teria 5 ao quadrado menos 5 menos 30. Isso aqui é fácil de entender, que dá 5 ao quadrado, 25, menos 5 dá 20, menos 30, menos 10. É um resultado negativo, que é o que a gente queria. Então, a gente tem que pegar x, que são valores que são menores do que 6. Quando você tinha isso daqui maior ou igual que zero, você tinha resultados onde x tem que ser maior ou igual a 6. Ou seja, você vai trocar o sinal, né? O sinal de maior ou igual. X ao quadrado menos x menos 30 menor ou igual que zero. A gente já encontrou uma das soluções, que foi x menor ou igual que 6. A outra solução lá, obviamente, era x menor ou igual a 5, menos 5. Logo agora vai ser x maior ou igual a menos 5. Só para conferir, só para desencargo de consciência, se a gente pegar aqui menos 4 ao quadrado, menos 4, menos 30, isso daqui vai ser igual a 16 mais 4, menos 30. Isso também é menos 10, certo? Logo, é um resultado que é negativo, que é o que a gente está esperando bem aqui. Assim, a gente vai ter o seguinte, que x ao quadrado menos x menos 30, né, menor ou igual que zero, significa dizer que x é menor ou igual a 6 e que x é maior ou igual a menos 5, certo? E o resultado inicial lá que a gente obteve, né, porque é uma raiz de terceiro grau, era x maior ou igual a zero, certo? Porque você tinha lá x vezes x ao quadrado menos x menos 30 menor ou igual a zero. Se este cara for maior ou igual a zero, este tem que ser negativo. Então, as raízes para que isso aconteça são essas, né? Aí, agora, de novo, eu coloco a reta real, né? Quando eu colocar a reta real, eu venho aqui de novo, vou colocar de novo as raízes, o 0, o menos 5 e o 6. E vou pensar em todos os valores que poderia respeitar aquela equação, né? Quando eu falo x maior ou igual a zero, né? Então, eu vou colocar 3 retas reais aqui, só para a gente poder fazer a interseção entre elas, bem direitinho. Por exemplo, aqui é a primeira reta real,
a segunda reta real, a terceira reta. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui a primeira, por exemplo, x maior ou igual que zero, que seria essa expressão. Então, você teria todos os valores de x que seria maior ou igual a zero. A segunda, por exemplo, x menor ou igual a 6. Então, você bota 6 aqui, seria todos os valores, né, que seriam menores do que 6. São todos esses valores aqui, ó, mesmo passando do zero, não importa. É qualquer valor de x que seja menor do que 6. E a outra seria menos 5. Então, seria todos os valores menores do que menos 5. Quando você fizer a interseção entre essas soluções, né, a solução que vai coincidir, obviamente, só é uma região. Todo mundo consegue entender isso que eu quero dizer? Você teria aqui uma reta, né? Aqui está o zero. Então, são todos os valores que são maiores do que zero, certo? Aqui tem outra reta. Aqui tem o 6. São todos os valores que são menores do que 6. Aqui tem outra reta. Aqui teria o menos 5. São todos os valores de x que são menores do que menos 5. Quando eu fizer a interseção entre essas três retas, né, esses três conjuntos, que isso aqui são conjuntos, a primeira, né, ó, da primeira para a segunda, você teria todos os valores de x entre menos 5 e 6. Tudo isso aqui é válido. Deixa eu apagar aqui. Professor, menor que menos 5 seria pro outro lado, não? Por causa que aí tá se aproximando mais do zero. Aí quanto mais se aproxima do zero, maior é. Foi mal, tem razão. Acho que eu encontrei foi menor. Acho que eu tô falando errado, né? Esse aqui não, foi mal, tem razão. Esse aqui não é menor, não. Esse aqui é maior, que é menos 4, né? Aqui? Sim, sim. Pronto, esse aqui é maior. Tem razão. Eu estou escrevendo direito lá a reta real, mas aqui eu escrevi de forma errônea. Acontece nas melhores famílias, né, cara? Então, vamos lá. Voltando aqui. Deu para entender que essa parte aqui, ó, são todos os resultados que são maiores do que menos 5, entre menos 5 e 6, não é? E quando você faz a interseção lá com zero lá, são todos os valores que x é maior do que zero. Né? Se você olhar aqui, então, ele ficaria somente do zero, menor ou igual que x, menor ou igual que 6. Essa parte aqui, a gente teria que avaliar, certo? Que é do zero até o menos 5. Por que a gente teria que avaliar? Porque eu teria pegando valores de x que são menores do que zero. Quando eu pego valores de x que são menores do que zero, essa expressão seria negativa, enquanto que esta daqui seria positiva, não é? Então, negativo com positivo daria... Não, isso aqui seria... Deixa eu confirmar aqui, conferir aqui. Isso aqui também está errado. Deixa eu confirmar. Cadê a equação? Está aqui. Pronto, esse cara tem que ser menor do que zero. Certo? Este tem que ser menor do que zero. Então, tem que ter negativo. Quando você pega dentro dessa região, na região entre 0 e menos 5, então essa expressão entre 0 e menos 5, x ao quadrado, menos x, menos 30, menor ou igual que zero, entre 0 e menos 5. X, obviamente, seria negativo,
né? Então, x seria menor ou igual que zero. E essa expressão aqui também seria negativa. Então, você teria x ao quadrado menos x menos 30 menor ou igual que zero. O produto entre elas, obviamente, é positivo, né? Que é um resultado negativo com resultado negativo. Então, seria positivo, né, o produto, certo? Se o produto é positivo, não é menor ou igual que zero quando você pega a expressão total, tá? Logo, o intervalo de interesse real, né? Vou fazer aqui em outra página, que é melhor. O intervalo de interesse real seria aqui, ó. Aqui você teria o 0 e o 6, certo? O intervalo de interesse, então, seria somente entre 0 e 6. Por que eu não posso pegar aqui o menos 5? Porque no menos 5, né, se você olhar, aqui é onde o x é menor ou igual a 0, e além disso, é onde x ao quadrado menos x menos 30 é menor ou igual a 0. O produto entre eles seria positivo. Aí você não teria como colocar isso no seu intervalo, na sua solução. Beleza pura? Então, aqui a solução de x ao quadrado menos x menos 30 menor ou igual que zero, né? Se você pegar aqui e substituir menos 4, por exemplo, ficaria menos 4 ao quadrado, menos 4, menos 30. Isso daqui seria igual a menos 4. Essa conta que a gente já fez, que deu 16, menos com menos daria mais, 16 mais 4 dá 20, menos 30, menos 10. Observe, ó, menos com menos é mais. Então, o resultado ficou o quê? 40. 40 é positivo. 40 não é menor ou igual que zero. 40 é maior ou igual que zero. Então, essa região, né, você tem que desconsiderar ela, certo? Não entra na sua solução, tá? Então, a tua solução geral da tua equação lá, x ao quadrado menos x menos 30, menor ou igual que zero, né? Uma delas é que x esteja entre 0 e 6. Qualquer valor entre 0 e 6, essa expressão é válida, né? Qualquer valor que x vezes x ao quadrado menos x menos 30 menor ou igual que zero. Qualquer valor onde x é menor ou igual que menos 5, isso é verdade, né? Só para garantir, só para desencargo de consciência, né? Vocês lembram lá que a gente fez lá aquela... Quando você tinha lá... Vou montar aqui de novo as 3 retas reais. Se eu consigo fazer isso aqui. Então, você tinha um 0. Se você tiver x menor ou igual a 0, então você está pegando todos os valores que são menores do que 0. Se você tiver, de novo, aqui a reta, e se você tiver 6 aqui, bem aqui é um 6. Se você tiver x maior ou igual a 6, certo? Que foi aquele primeiro caso, tá? E na terceira reta agora, aqui tem o menos 5. Se tiver todos os valores onde x é menor ou igual a menos 5, que é aquele primeiro caso. Então, você teria isso. Quando você faz a interseção entre esses intervalos, é fácil perceber que a única interseção válida é esta interseção aqui, não é? Daqui para cá. Aqui, ó, por que eu não posso pegar x maior ou igual a 6? Porque quando x é maior ou igual a 6, certo? Ele não é menor do que 0. Ele é maior do que 6. Então, aí você estaria pegando um resultado que é positivo, que é um resultado positivo para essa expressão. X maior ou igual a 6 significa dizer que x
ao quadrado menos x menos 30 é maior ou igual a zero. Então, é um resultado positivo vezes outro resultado positivo. O resultado final é positivo e não negativo, como a gente quer. A gente quer um resultado que seja negativo, não é? E não positivo. Então, você tem o seguinte, que as duas soluções é uma, x tem que estar entre 0 e 6, e a outra, x tem que ser maior do que, maior não, menor do que menos 5. Né? Tá claro para todo mundo isso? Pode perguntar. Tá, Joel, pode falar. Pode falar. Tá bom. Eu, na hora de fazer x ao quadrado menos x menos 30, ao invés de resolver como uma equação de segundo grau, eu fatorei para ficar mais fácil de ver quando x deveria ser menor que menos 5, quando ele deveria ser maior que menos 5, porque ficaria x mais 5 vezes x menos 6. Assim, não é? Isso. Eu não sei se fica mais fácil ou mais difícil, mas eu fiz desse jeito. Pronto. Aí aqui você vai ter três opções. Vou botar aqui em outro canto aqui, né? Só para a gente ter mais espaço um pouquinho. A lousa é pequena. Você vai ter x menos 6, porque a raiz é positiva, aqui fica negativo, x mais 5. Isso menor ou igual que zero. Para esse resultado ser menor ou igual que zero, 2 aqui tem que ser positivo e um negativo. Né? Se x for maior do que zero, se esse primeiro for maior do que zero, e o segundo for maior do que zero, né? E o segundo for maior do que zero, o terceiro tem que ser menor do que zero. Aí daqui você retira o seguinte, né? Que x é maior que zero, x é maior ou igual a 6, e x é menor ou igual a menos 5. Foi assim que você fez, né? Foi. Pronto. Aí depois que você faz isso, você vai pensar, olha, aqui eu estou pedindo só valores de x positivos. Aqui eu estou pegando valor de x que seja negativo. Quando eu olho para a interseção entre esses dois, não existe. Né? Então, eu teria que somente x maior do que zero e x maior do que 6. A interseção desses dois, na realidade, é x. É isso mesmo. Eu também estou muito confusa com essa questão, para falar a verdade. Olha, pra mim, o que eu achei de resultado final é que x tem que ser menor que menos 5 e x tem que estar entre o intervalo de 0 e 6. Então, seria interessante fazer o modo como a Larissa fez, fatora, então fica x, aí x menos 6 vezes x mais 5, aí faz o jogo de sinal nas três retas. Porque toda vez que x for menor que 0, é negativo. Ok. Aí quando x for menor que menos 5 é negativo e maior que menos 5 é positivo. E Ótimo. Menor que 6 é negativo e maior que 6 é positivo. Fazendo o jogo de sinal disso, você vai encontrar isso fazendo o jogo de sinal, que sempre vai ser negativo menor que menos 5 e negativo entre 0 e 6. Pronto, é assim que seria mais diretamente a resposta. Ótimo, obrigado, Anne. Até melhor mesmo. Aqui seria o 0, aqui seria o 6, e aqui teria o menos 5. Né? Aí esse jogo de sinal, que você fala, é o seguinte. Pode ser positivo ou negativo, tanto faz, não é isso? Aqui no 0, aqui. O x pode assumir valores que seja positivo ou negativo. Mas se você olhar, quando o x for negativo, quando esse cara for negativo, esse resultado tem que ser positivo. Deixa eu ver. Se esse cara... Se isso aqui for negativo, esse tem que ser positivo.
então teria pegando para cá. E esse teria que ser positivo também, né? Então, você teria aqui, teria resultados para cá. Não é isso? Aí aqui ficaria só a interseção entre eles, que seria essa interseção aqui. Daqui para cá. Não dá para enxergar, não ficou retinho. Dá para entender aqui. Seria... E a interseção entre eles, né, não tem interseção nessa região. Nessa região não tem interseção. Nessa região. Né? A interseção entre eles é somente esta região. Então, o resultado é x menor ou igual a menos 5. Certo? Certo. Aí, refazendo aqui, de novo essa brincadeira. Se x for maior ou igual a zero, que seria essa região aqui, né? Quando x é maior ou igual a zero, aí você tem que este pode ser negativo. Se esse cara for negativo, então ele está pegando essa região. Não é isso? Esse cara é maior que zero. Esse cara tem que ser negativo, esse positivo. Né? Eu não sei como é que seria esse jogo de sinal de vocês, mas enfim. Aí seria assim. Eu lhe mandei no seu WhatsApp, se o senhor quiser olhar, é porque eu desenho na parede aqui. Aí eu mandei pro senhor ver. Ah, a gente mostra aqui rapidinho aqui, peraí. Faz tanto tempo que eu não faço as coisas também que eu vou dizer. Ah, pode. Então pode ser positivo, negativo, aí você colocou, foi tudo de uma vez, né? Exatamente. Aí lá embaixo, que a quarta reta, no caso, seria a resposta, entendeu? Que vai ser o jogo de sinal, menos com menos mais, e assim vai, entendeu? Entendi. Vou tentar fazer aqui, peraí. Deixa eu ver se consigo aqui replicar esse negócio. Então aqui seria negativo, não é isso? Aqui seria positivo. Isso. Se esse cara for maior ou igual a 6, isso aqui é positivo, não é isso? A partir daí é positivo e antes do 6 é negativo. E aqui é negativo. Esse daqui é Antes? positivo, não é? Não, aí é negativo. Aqui é negativo? Sim. Certo, negativo. E aqui é positivo. Exatamente. Aí você faz uma quarta reta e você vai traçando o jogo de sinal. Só isso. E vai dar para enxergar todas essas verdades só se tu substituir o número lá em cima na fatoração. Por exemplo, se pegar o menos 6 ali, o x mais 5 já ficaria negativo. Por isso que para a esquerda é negativo. Rapaz, é bom demais a gente ter aula desse jeito. Já aprende mais do que os alunos. Aqui. Essa região é toda positiva, não é? Maior do que 6 é positivo. Essa região entre 0 e 6 ficaria positivo com negativo com positivo. Então, isso aqui dá negativo. A região de 0 até 5 ficaria negativo com positivo, com negativo. Dá positivo com positivo, positivo. Né? E a região aqui em cima ficaria negativo com negativo, ou seja, está negativo. Então, a região que eu não quero, que eu dispenso, é a região que é positivo. A região que eu quero é a região que é negativa. Ah, fica muito fácil, rapaz. Olha aí. Bom demais. Então, o resultado seria de 0, x, até 6, e x
menor do que menos 5. Não é isso? Exatamente. É Isso. isso aí. Pronto, show de bola, ó. Gostei, gostei. Ei, Joel, Pois não, meu filho? tinha alguma maneira de fazer isso aí com Ruffini? Com quem? Já que é equação cúbica, o método de Ruffini? Não conheço o método de Ruffini. Você pode me ensinar? Vixe, posso não. Dá certo, não. Porque, tipo assim, tô sem caderno. Assim, tô sem caderno, pá, e fica complicado. Depois você me manda aí alguma coisa desse tipo que eu dou uma olhada, tá? Tranquilo, tranquilo. É porque eu nunca mexi com esse método, não. Tá Uhum, bom? tá Mas depois certo, você me manda aí. tá Bom, certo. vamos partir para a próxima aí, né? Ficou claro, pessoal, isso aqui, essa parte aqui, né? Essa daqui é a cúbica, né? Ficou um pouco mais complicada. Né? A quadrada, por exemplo, né? Essa daqui, pegar essa daqui, que vai ter fração, aqui é 9x ao quadrado mais 12x. 9x ao quadrado mais 12x mais 4, eu acho. Só confirmar aqui. Mais 4, né? Maior ou igual que zero. Maior ou igual, né? É menor ou igual, maior ou igual. Pronto. Então, para resolver essa equação, né? Primeira coisa que a gente está inequação, na realidade, primeira coisa que a gente vai fazer é resolver a equação, que é 9x ao quadrado mais 12x mais 4, e dizer que essa equação é igual a zero, né? Obviamente, tem vários métodos para a gente resolver essa equação, né? Como, por exemplo, a soma das raízes e o produto das raízes, né? Ou então, usando o Bhaskara mesmo, né? Aqui a gente pode dizer o seguinte, que x vai ser igual a menos 12, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 12 ao quadrado, menos 4 vezes 9 vezes 4, dividido por 2 vezes 9. Então, x vai ser igual a menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de 12 ao quadrado, se eu não me engano, é 144, né? 4 vezes 9 é 36, ou 4 vezes 4, 16, vezes 9 dá 90, mais 54, que dá 144 também. É isso mesmo. Olha aí, legal. É isso. É isso mesmo, né? Uhum. Então, dividido por 18. Logo, só tem uma raiz, né? Porque aqui o delta dá zero, né? 144 menos 144 é zero. Então, ficou menos 12 dividido por 18, que isso aqui eu posso fatorar. Menos 12 por 18. Então, x vai ser igual a, por 6, isso aqui dá 2. 18 por 6, isso aqui dá 3. Menos 2 terços. Aí, como eu quero uma região onde você tem aqui x ao quadrado, 9x ao quadrado, mais 12x mais 4 maior ou igual que zero, mais 12x mais 4 maior ou igual que zero, o que você vai fazer é traçar a reta real, né? Coloca o valor das raízes, no caso a gente só tem uma raiz, então só coloca esse valor, menos, o que for zero, né? Aqui vai ser menos 2 terços. Menos 2 terços. Aí você vai pegar o seguinte, ó, pega esse valor aqui, pega o zero. Se você substituir zero, né, obviamente vai ficar o 4, não é isso? E o 4 é maior do que zero. Então, qualquer valor que está para cá é positivo. Qualquer valor que esteja para cá é negativo. A exemplo disso, a gente pode pegar o 2, né? Ficaria 9 vezes menos 2, mais 12 vezes menos 2, aqui ficou menos 2 ao quadrado, né? Mais 4, certo? 9 vezes menos 2 ao quadrado,
mais 12 vezes menos 2, mais 4. Isso aqui é igual a 9 vezes 4, mais, no caso não é mais, é menos, 12 vezes 2 dá 24, mais 4. Eu fiz, foi errado, foi? É tudo positivo? Professor, Pois não. quando, assim, olhando a equação, 9x² mais 12x mais 4 maior ou igual a zero, assim, olhando para ela, dá para perceber que qualquer valor vai ficar maior ou igual a zero, porque quando põe o x ao quadrado, quando é um número negativo, ele vai ficar maior que o 12 multiplicando ele sempre. Por exemplo, 9x² mais 12x mais 4 é a mesma coisa, fatorando, né? Fica 3x mais 2 ao quadrado. E isso sempre vai dar maior ou igual a zero. Entendi por que acontece. Foi mal, foi erro meu. Ó, toda vida que você só tem uma raiz, né? Você só tem uma raiz. Você tem uma raiz quadrada, mas não importa qual seja, certo? Uma equação quadrada, por exemplo, né? Uma equação de segundo grau. E você vai encontrar a raiz dessa equação toda vida que o x for único, foi erro meu. Toda vida que o x for único, o que vai acontecer com o gráfico é uma cor do tipo, ele, vou traçar aqui, certo? As duas retas, os eixos. Foi erro meu não pensar direito. Toda vida que você tiver uma raiz única, essa raiz única é um ponto, vai ter um ponto no gráfico, por exemplo, e ela pode ser tanto, como é uma raiz quadrada, né? Ela faz isso aqui, é uma parábola. E esse ponto vai ser o vértice da parábola. Certo? Então, toda vida acontece isso aqui. Então, tá vendo esse resultado aqui, ó? Sempre positivo. Se ela tiver um ponto aqui, né? Ela pode ser para cima, a parábola, se o A é positivo, não é isso? Ou ela pode ser para baixo, se o A é negativo. Então, ou ela assume valores totalmente positivos ou valores totalmente negativos. Né? Foi um erro meu mesmo. Então, toda vida que a raiz é única, certo? Isto acontece. No caso, toda vida que o delta for zero, tá? Delta for zero, ou é totalmente positiva ou totalmente negativa. Então, você tem razão em pegar e dizer, olha, se eu substituir aqui zero, dá positivo. Se eu substituir menos um, dá positivo. Se eu substituir menos 2, dá positivo. E assim por diante. Né? Então, assim, acabei não pensando nessa história do gráfico. Né? Mas quando a gente vai ver isso gráfico lá em função do segundo grau. Mas deu para entender isso aqui, não deu? Normalmente, né, você tem uma função de segundo grau e você vai traçar o gráfico dessa função de segundo grau. Normalmente, o gráfico da função de segundo grau é uma parábola. E essa parábola, ela troca o eixo em 2 pontos, normalmente. Né? Quando você tem duas raízes, ela troca o eixo em 2 pontos. Certo? Por exemplo, aqui e aqui. E essa parábola pode ser assim. Né? Ou ela pode ser pelo outro lado, né? Ela pode ser assim. Mas é uma parábola. Normalmente, ela toca em 2 pontos, quando ela tem duas raízes. Se ela tiver só uma raiz, ela só toca em um ponto. Se ela tiver nenhuma raiz, ela não toca nenhum ponto desse eixo, né, do eixo X. Certo? E o valor que você está olhando, que é positivo ou negativo, é o valor deste eixo, do eixo Y. Aí você pode olhar quais são os valores que são positivos e quais são os valores que são negativos. Um exemplo disso, né? A gente poderia pegar essa função lá do terceiro grau lá, que era x vezes x ao quadrado menos x menos 30, menor ou igual que zero, fazer o gráfico dessa função, certo? Aí deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu instalei aqui o GeoGebra, mas vou fazer isso fácil de outra maneira. Cadê? Aqui.
Deixa eu tirar aqui. Vocês já conhecem já, se não conhece, vão acabar conhecendo. A gente pode pegar essa função aqui, x vezes x ao quadrado, menos x, menos 30. Fechou? Tá aqui para ele analisar. E ele vai fazer o gráfico dessa função. Está aqui o gráfico da função. Todo mundo consegue ver esse gráfico, né? Está aqui o gráfico dessa função. E você pode observar que os valores abaixo de menos 5 são todos negativos. Tá vendo? E valores entre 0 e 6 são negativos. Já valores maiores do que 6 são positivos. Valores entre 0 e 5, menos 5 são positivos. Então, a mesma história de fazer essa equação aí, que é a equação de segundo grau, que é 9x ao quadrado mais 12x mais 4, né? Ele só toca num ponto, como eu falei para vocês, e todos os resultados são o quê? A função y positivo, o eixo y. Todos positivos. Certo? Aí, se você tivesse, por exemplo, aqui, no lugar de ser, fosse x ao quadrado, né, menos 4x mais 4, né, só mais uma aqui, o delta também é zero. Quando você tem isso, novamente, só toca em um ponto, x igual a 2, e todo o resto é positivo. Então, toda vida que você tem só uma raiz, que o caso aqui a raiz é 2, você teria este gráfico, ou que o resultado sempre é positivo. Né? Beleza pura, galerinha? Beleza. Beleza. Já o Anonymous derruba a live. Bom, ficou alguma dúvida aqui nesse chat? Vamos ver aqui, rapidinho. Pronto. Então, voltando aqui à lista de vocês, que é essa lista aqui. Voltando aqui à lista de vocês, né? Qual é a próxima questão que a gente pode resolver aqui? Você ainda tem tempo ainda. Pode resolver a 13, Joel. A 13. 13. Essa daqui? É, essa daí. Pronto, vou tentar resolver aqui, né? Beleza. Qualquer coisa, vocês me ajudam de novo. Módulo de 3. Módulo de 3 menos 2x mais 2 maior do que 5. Certo? Maior do que 5. Bom, dá para entender aí, né? A primeira coisa a resolver aqui, ó, não é essa parte do módulo, certo? Essa parte do módulo você vai resolver por último. A primeira coisa que você vai resolver é esse cara que estiver isolado. No caso aqui é o 2. Então, ficou 3 menos 2x, certo? Repete o sinal de maior, repete o 5. Esse 2 está positivo, passou para o outro lado, negativo. Então, ficou módulo de 3 menos 2x maior do que 3. Toda vida que você tiver o maior, e é módulo maior, certo? É como se você estivesse dizendo o seguinte: eu vou dizer que esse cara aqui vale A, certo? Então, módulo de A maior do que um valor qualquer que eu quiser, né?
maior do que um valor, por exemplo, zero, né? Zero? Não, não é tanto zero. Vamos botar aqui um valor C qualquer. Toda vez que você tiver módulo de alguma coisa maior do que C, você tem uma implicação, certo? Você vai colocar o menos C e você vai colocar o C, certo? Como é maior, são valores onde o módulo de A é maior do que C. Então, são valores onde o A é menor do que menos C e valores onde o A é maior do que C. Se o módulo de A fosse menor do que C, isso aqui implica que o A está entre menos C e C. Tá claro para todo mundo isso? Tá. Pronto. Então, voltando lá para a equação geral, você tem 3 menos 2x maior do que 3. Professor, o Pois Luan não. disse que não tá claro para ele. Não está claro? Você lembra que você tinha lá x ao quadrado, menos x, menos 30, menor ou igual a zero? Aí a gente foi lá, quando a gente fez isso, menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, a gente fez isso. Quando a gente tinha maior ou igual a zero, a gente encontrou que x era maior ou igual a 6 e que x era menor ou igual a menos 5, não é? Então, o valor negativo aqui, nesse caso especificamente, é menor. O valor positivo era maior, certo? É como se você estivesse construindo aqui a reta do intervalo, né? A reta aqui do intervalo, certo? E você colocava esses dois valores, menos 5 e 6, e dissesse, olha, eu só quero esses valores que estão para cá, os valores que estão para cá, e os valores que estão para cá. Foi isso que você fez. É como se você estivesse mexendo, então, com uma função modular. É a mesma história, é basicamente isso. Certo? É como se você estivesse fazendo essa função modular. Mas é um pouco diferente. Tá? Aí, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, se eu tiver x menos 1 menor do que 1. Certo? São todos os valores de x, do módulo de x menos 1, menor do que 1. Para facilitar ainda, se eu tiver x, módulo de x menor do que 1. São todos os valores do módulo de x que é menor do que 1. Aí, se você pegar aqui, por exemplo, valores de x que estejam entre menos 1 e 1, aí, por exemplo, aqui, o valor de x que está entre menos 1 e 1 é menos 0,5. Menos 0,5, se você tirar o módulo de menos 0,5, isso aqui dá igual a 0,5. 0,5 continua sendo menor do que 1. Certo? Então, quando você tem algo do tipo x menor do que 1, né? Ou x menor do que 1a, então são valores onde você vai ter menos a, menor do que x, menor do que a. São valores de x que você vai pegar entre menos a e a. Quando você aplicar o módulo de x, você tem esse resultado aqui. A exemplo disso, por exemplo, se o módulo de x for menor do que 2. Se o módulo de x for menor do que 2, né, eu estou dizendo para ti o seguinte, que eu estou pegando valores entre menos 2 e 2. Logo, eu poderia dizer aqui, pegar aqui, por exemplo, menos 2 e 2, eu poderia dizer que x é igual a menos 1. Se x é igual a menos 1, né, o módulo de x vai ser igual a 1. Só que 1 é menor do que 2, que foi o que eu falei inicialmente, ó. É o que está escrito bem aqui, ó. 1 menor do que 2. Certo? Então é válido. Por que eu não posso pegar x igual a menos 3? Porque quando eu pegar x igual a menos 3 e aplicar o módulo de x vai ser igual a 3. 3 é maior do que 2. Então não respeita isso aqui. Certo? Não respeita essa minha regra. Tá?
Então, essa função modular, se você tiver módulo de x, né, menor do que a, significa dizer que o x está entre a e menos a. Se o módulo de x for maior do que a, significa dizer que x é maior do que a e x é menor do que menos a. Opa. A exemplo disso, a gente pode dizer que o módulo de x é maior do que 1. Certo? Quando é que o módulo de x é maior que 1? Vamos pegar aqui x igual a menos 2. Se você pegar x igual a menos 2, o módulo de x é igual a 2. Então, é válido, tá vendo? Ó? Quando x é igual o módulo de x é igual a 2, significa dizer que 2 é maior do que 1. Logo, esse resultado é válido. Qualquer resultado que seja maior do que menos 2 é válido. E por que menos 1 não é válido? Porque não tem o igual, né? Então, aqui são todos os resultados onde você está pegando x menor do que menos 1, porque menos 2 é menor do que 1, e x maior do que 1. Tranquilo? Tá claro? Cadê o... Aqui. Então, aqui, ó, voltando para a equação, a gente tem módulo de 3 menos 2x menor que quanto, hein? Maior do que 3. Pronto. Maior do que 3. Voltando à regrinha anterior. É maior do que 5. Maior do que 5? Não, porque tinha um 2, já foi resolvido o 2, ó. Ah, certo, certo. Né? Aí, voltando à regrinha anterior, cadê a regrinha? Essa daqui, né? Quando você tem maior, significa dizer que x é maior do que a e que x é menor do que menos a. Voltando lá para o último parágrafo que a gente tem, que você vai ter 3 menos 2x maior do que 3, e você vai ter uma outra equação, que é 3 menos 2x menor que menos 3. Beleza pura? Então, você vai resolver uma primeira equação e depois você vai resolver a segunda equação. A primeira equação, 3 menos 2x maior do que 3. Para resolver essa equação, novamente, né? Eu posso pegar aqui, colocar aqui 3, colocar menos 3, que esse 3 está bem aqui. Colocar ainda o sinal de maior, passar o 2x para lá. Certo? Está negativo, passou positivo. Então, 3 menos 3 ficou 0. 0 é maior do que 2x. Né? Logo, 0 é maior do que x. Ou, para ficar uma linguagem um pouco melhor, x é menor do que 0. Todo mundo entende o que foi feito? Tá claro para todo mundo? Tá, vou aceitar como sim, então. A segunda equação, você tinha lá 3 menos 2x, 3 menos 2x, menor do que menos 3, certo? Ficou menos 2x, menor do que menos 3, menos 3. Então, ficou menos 2x, menor do que menos 6. Se eu multiplicar por menos 1, aí isso aqui ficou 2x. Esse sinal, quando eu multiplico por menos 1, o de maior se torna menor e o de menor se torna maior. Tranquilo? Bom, então x vai ser maior do que 3. Vamos ver se isso é verdade. Né? Por exemplo, se eu pegar x igual a 4 e substituir lá, ficou 3 vezes menos 2 vezes 4. Opa, 3 vezes não, tira aqui o vezes. 3, aqui ó, 3,
menos 2 vezes 4. Isso daqui dá 3 menos 8, que dá menos 5. Menos 5 é menor do que menos 3, não é não? Agora, se eu pegar, por exemplo, x igual a 2. Se eu pegar x igual a 2, aí eu vou substituir lá de novo, certo? 3 vezes 2 vezes 2, isso aqui é igual a 3 vezes... Opa, 3 vezes não. 3 menos 2 vezes 2, isso aqui é igual a 3 menos 4. Isso é menos 1. Só que menos 1 é menor do que menos 3, né? Obviamente, a realidade é o contrário, né? Que menos 1 é maior do que menos 3, certo? Sendo assim, olhando para o resultado é x maior... Nunca consigo acertar isso aqui. X é maior do que 3, né? E o outro resultado que a gente encontrou anteriormente era x menor do que 0. Tá? Então, qualquer valor de x menor do que 0 respeita essa condição anterior. Exemplo, qualquer valor de x que seja negativo, né? Qualquer valor de x negativo aqui, esse resultado ficaria positivo. Então, 3 mais um resultado positivo, por exemplo, qualquer, 3 mais 1 dá 4. 4 é maior do que 3. 3 mais 2 dá 5, e é maior do que 3, assim por diante. Tá? Colocando isso em linguagem de intervalo, a gente teria aqui a reta real, né? Coloca aqui as raízes. Quais são as raízes que a gente encontrou? Foi a raiz 0, e a outra foi 3. Então, boto 0, coloco 3. São todos os resultados de x que devem ser menores do que 0. Todos os resultados de x menores do que 0. Então, são todos os resultados para cá. Todos os resultados de x, né, maiores do que 3. São resultados para cá. Belezinha? Ou, em uma outra linguagem, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 0 e x é maior do que 3. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida, galera? O Luan não entendeu. O Luan disse que não entendeu. Vamos tentar de novo aqui, de outra forma, então. Vou pegar uma outra equação, modular, né, no caso. Vamos ver se a gente consegue entender isso. Pega essa daqui que é fácil, Luan, né? Pegar aqui a 11, né? Seria x módulo de x menos 3 menor do que 2, certo? Menor do que 2. Aí eu vou fazer menor do que 2 e depois eu vou fazer x menos 3, a mesma coisa, maior do que 2, tá? Fazendo essa 1 aqui, essa primeira, né, x menos 3 menor do que 2. Toda vida que você tiver menor, são todos os valores de x que são menores, né? Todos os valores daqui dessa expressão que são menores do que 2, certo? Então, como você tem aqui um menor, certo? Aí você vai escrever da seguinte forma. Você vai dizer que x menos 3,
né? Ou você vai colocar menos 2, no caso, menor do que x menos 3 e menor do que 2. Tá vendo? Ó? Toda vez que você tiver esse menor, acontece isso aqui. Ele fica entre os intervalos. Toda vez que você tiver maior, ele fica na parte externa, né? Então, esse cara fica na parte interna, é como se você estivesse traçando uma reta, tá? Você está traçando aqui uma reta. Aí você está traçando uma reta. Aí você vai pegar nessa reta, você vai colocar, se é menor do que 2, você vai colocar o menos 2, e você vai colocar o 2, tá? Então, essa região aqui que eu vou fazer em verde, é a região que é menor. O módulo é menor. A região que eu vou fazer em amarelo é a região que é maior. Isso aqui é maior. Então, você está pegando valores onde acontece o maior. Então, em amarelo, você teria esta expressão. Certo? E já em verde, você teria, basicamente, esta expressão. Tranquilo? Dá para entender isso? Então, ó, quando você pega aqui módulo de x menos 3 menor do que 2, isso aqui implica que você vai ter menos 2 menor do que x menos 3 menor do que 2. Logo, você vai ter esse menos 3, eu passo para o outro lado positivo, então é como se eu estivesse somando 3 em todos os lados aqui, com menos 2 mais 3, menor do que x, menor do que 2 mais 3. Logo, você vai ter 1 menor do que x, que é menor do que 5. Certo? Então, o teu resultado tem como intervalo, né? Teu resultado tem como intervalo algo do tipo, você traçar uma reta, colocar 1 e colocar o 5, certo? E o resultado que te interessa é o resultado que está entre 1 e 5. Né? Esse resultado entre 1 e 5 significa dizer que x é menor do que 5 e que x é maior do que 1. Tá? No outro caso, onde você tem x menos 3 maior do que 2, é maior. Quando isso acontece, vai dizer que x menos 3 é maior do que 2 e x menos 3 é menor do que menos 2. Tá? Então, você está pegando valores que sejam maior do que 2 e valores que sejam menores do que menos 2. Aí, valores de x menos 3 que são maiores do que 2, significa dizer que x é maior do que 5. Tá? E x menos 3 que sejam menores do que menos 2, isso aqui é a mesma coisa de ser x menor do que 1. Então, como você estiver traçando uma reta, você vai colocar aqui 1, você vai colocar o 5, certo? Valor de x maior do que 5, são todos os resultados aqui maiores do que 5. X menores do que 1, são todos os resultados aqui. Beleza pura? Então, olhando para cá, ó, é o resultado do meio. Olhando para cá, resultado das pontas. Tá? Então, esse maior significa dizer que você está pegando as pontas. Por que você está pegando as pontas? Né? Você tem aqui, ó, módulo de x menos 3 é menor do que 2. Tá? Aí você disse, olha, x tem que ser maior do que 5. Certo? Então, vou pegar x igual a 6. Quando você pega x igual a 6, você vai ter módulo de 6 menos 3, certo? Que é igual ao módulo de 3. E esse módulo de 3 é igual a 3. Aqui o sinal aqui é maior, né? Porque foi menor, foi mal. Maior. E esse 3, obviamente, né? Tem que ser maior do que quanto? Que 2. E isso é válido. Tá? Aí, se você fizer a mesma brincadeira agora, módulo de x menos 3 tem que ser maior do que 2. Eu disse que todo resultado que era menor do que 1, isso era válido. Poderia pegar, então, x igual a 0. Então, vai ser 0 menos 3. Isso daqui tem que ser maior do que 2. Certo? Então, ficou
0 menos 3 é menos 3. O módulo de menos 3, obviamente, é 3. E 3 é maior do que 2. Tá? Então, entendeste que quando você tem x menos 3, ou x menos alguma coisa, ou quando você tem x, módulo de x, maior do que qualquer valor, significa dizer que x é maior do que esse valor e que x é menor do que o negativo desse valor. Tá? Então, você está trabalhando com isso. Enfim, ficou claro? Tá claro, pessoal? Vou ver se eu consigo ver aqui o que vocês estão falando. Pronto. Bom, galerinha, já são 5h15, né? Eu espero que tenha ajudado, eu espero que a aula funcione. Eu não sei como é que tá para vocês, eu sei que para mim é um pouco confuso. Vou parar aqui a gravação, tá? Só para a gente conversar